Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa troca de acusações particularmente tensa entre duas nações que partilham séculos de uma história, bem, complexa: Portugal e Angola. O que era para ser uma celebração de independência acabou por se transformar num verdadeiro campo de batalha diplomático, a reabrir feridas antigas e a levantar questões muito atuais. E, para irmos diretos ao assunto, vamos começar pelo centro da tempestade. Esta afirmação do político português André Ventura basicamente inverteu a narrativa habitual. Em vez de focar no passado colonial, ele aponta o dedo diretamente à liderança angolana. Não foi o colonialismo português que destruiu Angola, foi a vossa corrupção. E pronto, com esta frase a polémica estava instalada. Então, como é que chegamos a este ponto? Bem, a origem de toda esta tensão está, na verdade, num único discurso. Foi ele que acendeu o rastilho. Vamos recuar um pouco para perceber exatamente o que aconteceu. O palco para tudo isto foi a cerimónia do 50º aniversário da independência de Angola. Ora, este não é um dia qualquer. Claro, é um momento de enorme orgulho nacional, de celebração da soberania, o que torna as palavras que se seguiram ainda mais pesadas. E foi aí que o presidente de Angola, João Lourenço, disse a frase que deu início a tudo. Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português que nos oprimiu e escravizou durante séculos. Foi uma acusação direta, sem rodeios, a ligar os problemas de hoje em Angola ao seu passado colonial. Como se pode imaginar, uma acusação tão direta não ficou sem resposta. Em Portugal, a reação foi imediata e, digamos, igualmente contundente, mudando o foco do debate para uma questão central. A culpa é do colonialismo ou da corrupção? E aqui está o cerne da questão, bem dividido. De um lado, a tese angolana, pela voz do presidente Lourenço, o legado do colonialismo português é a causa principal dos problemas do país. Do outro lado, a antítese, defendida por Ventura. Não, a verdadeira culpada é a corrupção dos líderes angolanos desde a independência. E Ventura não se ficou por aqui, foi ainda mais direto. Mandou uma mensagem muito clara à liderança angolana. Ganhem juízo. Se deixarem de roubar os vossos povos, não vão precisar das indemnizações de Portugal. Basicamente, o que ele está a dizer é que a responsabilidade não está no passado de Portugal, mas sim no presente de Angola. E claro, estas palavras não ficaram só no ar. Tiveram consequências políticas imediatas em Portugal. O Chega propôs um voto de condenação no Parlamento, não só contra o discurso de João Lourenço, mas também contra o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, acusado de ter sido demasiado complacente. A coisa subiu de tom, com o Ventura a chamar mesmo ditador e sanguinário a Lourenço. Mas, para se perceber mesmo a fundo o que está aqui em jogo, não basta olhar para estes discursos. É preciso ir mais fundo, escavar o passado, porque é na história complicada entre Portugal e Angola que encontramos muitas das respostas para as tensões de hoje. O percurso de Angola desde 1975 foi tudo menos pacífico. A independência trouxe a promessa de eleições, mas o acordo de Alvor falhou. O MPLA tomou o poder e o país mergulhou numa guerra civil terrível que durou, imaginem, 27 anos. E desde o fim da guerra, em 2002, é o MPLA que continua no poder. O interessante é que este debate sobre a culpa não acontece só entre Portugal e Angola. Dentro do próprio país, sempre houve visões diferentes. Uma das vozes mais críticas foi a de Jonas Savimbi, o líder histórico da oposição, que uma vez disse: "Nós destruímos o nosso país. Quem é que trouxe a guerra para Angola em 1975? Foi o MPLA. Isto mostra bem as divisões internas sobre a origem dos problemas da nação." Mas a história, como sempre, tem mais camadas. E há quem traga uma perspectiva diferente que nos faz questionar a lógica simples de culpado e vítima. E se o colonialismo tiver prejudicado de formas diferentes ambos os lados? É uma ideia poderosa, articulada pelo jornalista angolano Ernesto Bartolomeu. Ele diz que o colonialismo português não só escravizou os povos africanos, como também escravizou o próprio povo português. O argumento dele é que o 25 de Abril, a Revolução em Portugal, só aconteceu por causa do cansaço das guerras coloniais. Ou seja, o sistema era uma espécie de prisão para todos. E Bartolomeu vai mais longe, usando números para desmontar a ideia de que os angolanos fogem para Portugal. E os lados, olhem, contam uma história bem diferente. Há cerca de 92 mil angolanos a viver em Portugal, mas há quase 200 mil portugueses a viverem em Angola. Mais do dobro. Se juntarmos a isto os cerca de 2 milhões de portugueses que vivem fora do país, a narrativa de uma migração de sentido único simplesmente não bate certo. Por outro lado, o governo angolano responde com a sua própria narrativa de progresso. Os números do setor da saúde são um bom exemplo. Em 1975, na altura da independência, Angola tinha 16 médicos. Hoje, tem mais de 8.400.
As unidades de saúde passaram de 300 para mais de 3.300. Para o governo angolano, esta é a prova de que o país evoluiu, e muito, por conta própria. Com acusações tão fortes a voar para todos os lados, a pergunta que fica no ar é como é que fica a relação entre Portugal e Angola? Será que está mesmo no limite? E aqui entra uma dualidade curiosa, porque enquanto a arena política está ao rubro com esta troca de farpas, a nível diplomático oficial, a música é outra, completamente diferente. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que, aliás, estava presente na cerimónia, fez questão de desvalorizar a polémica. Para ele, Angola está sempre no coração de Portugal, as relações estão a atravessar um momento excelente. Um contraste, para dizer o mínimo, abismal com o tom de condenação de outras forças políticas. E isto tudo leva-nos a um dos temas mais sensíveis, as reparações históricas. A direita portuguesa, representada pelo Chega, diz que não se deve um pedido de desculpas a Angola. Pelo contrário, o Estado português é que deve um pedido de desculpas aos colonos que tiveram de voltar sem nada. Já em Angola, uma sondagem mostra que a maioria da população acha que Portugal ainda tem de se desculpar. São, de facto, dois mundos à parte. E é aqui que ficamos, com uma pergunta que paira no ar. Quando a própria história se transforma no campo de batalha, que tipo de futuro se pode construir entre duas nações que estão, ao mesmo tempo, tão unidas e tão divididas por um passado que, claramente, se recusa a ficar para trás?